Muito boa tarde, pessoal do nosso Coffee TV. E é com muita alegria que a gente começa mais um episódio do Leonardo nosso... Júnior, homem do céu, o que aconteceu com a tua voz? Ah, tua voz também é muito estranha. Ah, meu Deus, será que... Nós fomos dublados. Galera, não precisa se preocupar. Tudo isso foi uma brincadeira, porque na verdade o programa de hoje vai falar sobre dublagem. Ah, foi engraçado, vai. Deu pra se divertir um pouquinho. E tu pode comentar pro pessoal de casa como é que surgiu o primeiro processo de dublagem? Não? Bom, deixa que eu falo então. O primeiro processo surgiu em 1927, com um filme chamado O Cantor de Jazz, onde alguns áudios eram gravados. Na verdade, O Cantor de Jazz é considerado o primeiro filme de longa-metragem com áudio direto do cinema. Na verdade, o processo de dublagem tecnicamente já acontecia antes de O Cantor de Jazz, porque alguns atores e alguns músicos ficavam à frente ou atrás da projeção, fazendo as falas e as músicas enquanto o filme tocava. Só que só a partir de O Cantor de Jazz é que esses áudios começaram a ser gravados e reproduzidos em discos no mesmo tempo da projeção. Ué, mas tu acabou de falar que tu não sabia nada sobre a história da dublagem? Eu menti. Na verdade, hoje eu li o roteiro. Bom, continuando então. Só 3 anos depois, em 1930, que foi desenvolvido o primeiro sistema de gravação que possibilitava a sincronização entre áudio e imagem. Esse foi o embrião para o processo que a gente conhece hoje como dublagem. Na verdade, um dos motivos disso ter acontecido é que o processo de legendagem não deu muito certo naquela época. E além disso, estava sendo muito caro para o cinema conseguir atores que pudessem fazer as mesmas cenas em outros idiomas ou ainda fazer toda uma gravação em outro lugar para poder ter esse filme em outros lugares do mundo. No Brasil, para ser dublador, a gente precisa ter um registro de ator, que é expedido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Lembrando que pela legislação, para trabalhar pessoas menores de 18 anos, elas são obrigadas a ter autorização por escrito pelos pais, que é emitido pelo Juizado da Infância e da Juventude. E essa lei que autorizava os menores de idade a trabalhar no processo de dublagem tornou os nossos filmes um pouco mais próximos da realidade, porque até a década de 90, os adultos eram quem fazia as vozes de crianças nos desenhos e nos filmes. E puxando a brasa para o nosso lado, o brasileiro Orlando Cardoso está no livro dos recordes como o dublador mais antigo que tem a voz que pertence ao mesmo personagem por mais tempo. Há mais de 35 anos, ele que faz a voz do personagem Scooby-Doo. E não é só isso, ele dublou também o Vingador, da Caverna do Dragão, o Gargamel, que é o vilão dos Smurfs no desenho e no filme, o Popeye, e também ficou imortalizado por fazer o personagem Seu Peru na escola do professor Raimundo. E o Orlando Cardoso, ele trabalha na Herbert Richards, que é a maior empresa de dublagem da América Latina. Ah, e uma fofoca, o Herbert Richards, na verdade, não é só uma empresa, era também uma pessoa. E o Herbert Richards era super amigo do Walt Disney, e foi transitando pelos estúdios de Hollywood junto com o Disney, que ele conheceu os processos de dublagem, e aí quando ele chegou no Brasil ele não teve dúvida, ele abriu um estúdio para ganhar dinheiro fazendo dublagem. E a gente vai encerrando o Coffee TV de hoje com algumas curiosidades. Em alguns países, como Portugal, Suécia, Inglaterra e Turquia, a dublagem só existe para filmes de animação ou filmes infantis. Todo o resto é só legendagem. No Brasil, a gente pode chamar o cara que faz a dublagem de dublador ou ainda de ator de voz. Em Portugal, o processo de dublagem é conhecido por dobragem, por isso que lá as pessoas também se referem a essa profissão como dobrador. No Brasil, o primeiro processo de dublagem aconteceu em 1938, com a Branca de Neve e os 7 Anões. Desde então, para bem ou para mal, a dublagem no Brasil sempre é alvo de comentários. E é com essas vozes divertidas que a gente vai se despedindo de mais um Coffee TV. Não esquece de conferir a nossa página no Facebook. A gente preparou um desafio para vocês. A todos um bom final de semana e tenham um bom café. Algumas falas de dubladores já se tornaram icônicas pra gente que assiste televisão aqui no Brasil. Será que você consegue reconhecer algumas delas? Escreve aí nos comentários quem são essas 5 figuras clássicas e confere as respostas na próxima semana. Vamos começar então. No começo foi muito difícil, mas eu me refiz e aí acabei com o monstro. E permaneceram inseparáveis até ela morrer ao dar à luz o 14º filho. Como, por exemplo, chamar o garçom de besta quando ele trouxe o seu drink? Halfman, dá pra ver o vazio cruel dos olhos do Charlie Chin. Mas isso só acontece se alguém vem me provocar. Se
Se você sabe quem é, comenta a tua resposta. Se não sabe, pergunta pra mãe, pro irmão, pro vizinho. O importante é participar. Tchau!